Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 295. Eu tô aqui com o Gibson, com o Dudu e com a Ana, e juntos iremos montar uma pequena banda de pagode, não é? Acho que não. Sem compromisso. Você acha que dá certo, Gibson? Acho que o Jô pode se juntar com a gente, não? O Jô vai capitanear a banda. Acho que não. Acho que ele já tem rumo certo e não é pagode. A gente começou com a brincadeira aí da banda de pagode e a gente tem que começar falando, claro, do pagodeiro Jô. Jô Pagodeiro, né? Foi terça-feira, né? Terça-feira o jogo. Terça-feira, logo depois, durante a partida, já no final, né? Já aparecem as imagens do Jô tocando um pagode num bar lá, enquanto no telão se vê o jogo do Corinthians sendo derrotado ali pelo Cuiabá, e o Jô tocando um pagode, na maior alegria, tomando uns goles ali, a gente não sabe o que tinha no copo e tudo mais. E a torcida inteira já pegou no pé e, enfim, no dia seguinte o contrato dele foi rescindido, até porque ele faltou no treino, né? Já era reincidente nisso, e aí não teve outro jeito, acabou tendo o seu contrato rescindido com o Coringão, né, Ana? Assim, eu fico pensando com os meus botões aqui, se eu sou jogador do Corinthians e eu quero enervar a torcida do Corinthians, o que eu faria? Eu iria ser pego numa balada, eu iria ser pego num pagode enquanto o Corinthians perde, né? Eu acho que isso aí foi muito estranho mesmo. Essa história dele... Como que viralizou tão rápido assim? É o que você mesmo falou, nem acabou o jogo. Todo mundo já tinha recebido nos seus respectivos celulares o vídeo de um Jô no pagode. E aí hoje ele me dá essa entrevista justamente do lado de um técnico que vai jogar, que vai treinar um time da segunda divisão do Japão, e inclusive o técnico fala que já fez o convite para ele. Quer dizer, tem coisa aí mal explicada, né? Desculpa. Você já sabe o que vai acontecer. Se o Jô fosse na balada, fosse no pagode, ele sabia o que ia acontecer. Pra mim, me cheira algo que ele queria que acontecesse. Você está dizendo que foi todo um plano arquitetado pelo Jô e a sua staff para ele ter o contrato rescindido e parar no Japão aí no segundo semestre. Mesmo porque ele abriu mão do que ele iria receber, que são os salários, lógico, ele não vai jogar, ele vai dizer, mas a dívida antiga ele vai receber do Corinthians, não é? Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão do salário que ele mesmo quis rescindir. Se o Corinthians quisesse rescindir com ele, o Corinthians pagaria uma multa. Qual multa ele pagou pro Corinthians querendo rescindir o contrato no meio? Né? Isso também não foi falado só que que o Magnânimo abriu mão de 14 milhões. Gostaria de saber qual foi a multa que ele pagou pro Corinthians aí. Ele quebrou o contrato. Ele faltou repetidamente nos treinos. Faltar repetidamente nos treinos pode dar até justa causa. Como é que você vê essa situação, Gibson? Você acha que foi alguma coisa aí arquitetada, enfim? Olha, eu não vou dizer que foi, porque a gente não tem prova, assim, é esquisito, cara, né? Mas, de novo, o que pega nisso daí, né? Não é o fato do cara... Eu tô cagando que o cara tá no bar, velho. O cara não tá trabalhando, velho. Ele pode estar lá com os amigos. Se estivesse lá sentado, se a filmagem fosse dele sentado numa mesa, todo mundo vendo o jogo, e o cara, porra, perdemos o gol, tá torcendo, tá vindo. Meu, ninguém ia pegar o pé dele. Assim, se isso foi arquitetado ou não, talvez a gente vai descobrir mais pra frente. Mas o que pegou mal, o problema é o cara tá no bar, né? Eu quero que se foda o cara tá no bar. O problema é a atitude do cara, é a postura do cara. Isso pega mal com a torcida, né? É proibido? Não é proibido, mas pega mal, cara. Ele é malandro, cara. Pô, é nego velho, bicho, sabe? Já tem tempo de futebol pra saber dessas coisas, cara, né? Então, tipo, ou ele mandou um foda-se, porque ele tá infeliz lá, de estarem pegando no pé dele. Agora o Vitão da Massa tá pegando no pé do peso dele. O fato dele não jogar toda hora, e quando joga é criticado. Depois ele encheu o saco, ele falou, cara, não preciso mais disso nessa do meu campeonato, quero jogar em algum timeco aí, vou ganhar mais um troco, que se foda, né? Porque ele sabe que no Corinthians a pressão é grande, né? Não interessa a história que o cara tem, e ele tem uma bela história no clube, ninguém vai negar isso.
Então, cara, isso foi o que pesou. E juntou isso com o que já tinha acontecido recentemente. E Dudu, ele já tinha... O Jô já apareceu em algumas vezes, né? Nesses vídeos gravados. Enfim, hoje em dia todo mundo tem um celular. Já gravou o Jô saindo de balada, já gravou o Jô fazendo certas... Entregando camisa no meio da amigavelmente com outra pessoa, com outra mulher que não era sua esposa, digamos assim, né? Ele já devia estar escolado com esses flagras, né, Dudu? Pois é, né? Velho de guerra, né? Não é um garoto, não tem 18 anos, 20 anos, tá explodindo. É o primeiro erro. Infelizmente é uma sucessão. Também não dá pra gente saber se isso aí foi arquitetado, alguma coisa assim do gênero. Mas o que chateia é a falta de comprometimento e responsabilidade dele, né? Porque assim, por mais que ele tenha errado algumas vezes, o próprio Corinthians deu oportunidade, o Vitor Pereira chamou pra conversar, deu oportunidade. Ele meio que estava mostrando essa resposta, né? Tinha perdido peso, estava voltando a fazer gols. Nós mesmos aqui falamos que achávamos, né? Pelo menos que se fosse para ter um centroavante, o titular seria o Jô. Não o Roger Guedes, não o Júnior Moraes. Enfim, então ele pisou na bola, né? Eu acho que aí ele pisando na bola, não tinha outra saída. Ele não ia conseguir, acho que a diretoria, a torcida, talvez até os companheiros, não sei se iriam aceitar uma terceira, quarta, quinta, sexta desculpa. Não tem mais. Quantas vezes na carreira dele ele foi afastado por indisciplina? Quantas? Não, então, várias vezes. Isso que eu ia chegar também. O Jô tem um histórico, né, de indisciplina. Não só no Corinthians, né? Em quase todos os clubes. Aliás, o Corinthians era um dos poucos que ele não tinha, né? Porque exato. Ele começou novo, lá essa é a terceira passagem dele, ele começou na base e tudo mais. Não me lembro de problemas que ele teve ali naquela época. Depois voltou naquele ano de 2016. Ele voltou, foi dispensado na China, né? O Corinthians recuperou, digamos assim, a carreira do Jô, né? Deu chance para ele treinar no final de 2016 e fez aquele 2017 fantástico. Não sei se a gente teria sido um ano tão bom sem o Jô naquele ano, né? Aí vende o Jô também justamente... Artilheiro do campeonato, né? Isso, vende o Jô para o Japão, claro, para ele também ganhar uma grana lá. E aí quando ele se dá mal no Japão, o Corinthians acolhe ele de novo. A princípio, sem custos, depois vieram os custos, né? A princípio ele tinha quebrado o contrato no Japão, mas depois os japoneses falaram que não era bem assim. Agora o Corinthians, não sei se o Corinthians está devendo ou se, enfim, como está a situação, mas o Corinthians vai ter que pagar uma grana lá ou já pagou pros japoneses para ter ele de novo. Volta e se mostra nesse final da passagem dele completamente descompromissado com o clube, com os torcedores, com o jogador, e é uma pena. O jogo fez 284 jogos no total nessas três passagens, 65 gols, 35 anos realmente, talvez ele tenha só mais um contrato aí possível para fazer, né? E logo que ele chegou, ele coloca o Corinthians na final do Paulista, né? Naquele time do Thiago Nunes, nessa última passagem. Ele bem gordo, bem acima do peso, faz gols importantes, o Corinthians chega a disputar as penalidades naquela final do Paulista, né? Muito pelo Jô. Eu animado, né? O Jô, comprei a camiseta, inclusive, com o Jô aqui. E eu queria a ajuda de vocês. E agora o que eu faço com essa camiseta aqui? Que depois disso foi só bola fora. Você guarda aqui. Daqui a 5 anos, nunca esqueceu disso e só vai lembrar das passagens boas dele lá. O cara é bicampeão pelo clube brasileiro. Enfim, tem suas coisas boas. Tem as mancadas também, enfim. Eu achei que ele ia pisar na bola com a gente, como ele fez com os outros clubes e tal, e animado, a camisa 77, né, em homenagem ao grande título do Corinthians e tudo mais, a honra de vestir esse número aí com a camisa do Corinthians, mas enfim, fiquei com essa camiseta aí, Dudu. Faz parte, entra pro hall da fama seu aí, né? Você pode já teve, não sei aí quantas camisetas você tem, mas pô, você poderia ter tido Ezequiel, Tupanzinho, não sei, Everaldo, Jô, Herrera, entendeu? É uma coleção aí, e a vantagem é que são números diferentes, né? Pelo menos fica pra história aí. E fica a lembrança, que nem você falou, pelo menos aí de 2017, que realmente foi um ano muito bom dele. Mas eu já aprendi a lição, pessoal. Eu não vou mais colocar nome de jogador que tá jogando. Vou colocar de jogador que já saiu, morreu, aposentado, que não volta mais, que aí não corre esse risco, né? Acho que do Cássio você pode ter. Essa semana
além das duas partidas que tivemos aí, também rolou o sorteio da Copa do Brasil, né? Caímos com o Santos, o time da Vila lá. O primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena, o segundo jogo fora. Os dois jogos numa quarta-feira. O primeiro no dia 22 de junho e o segundo no dia 13 de julho. O que você achou do nosso adversário? Vai ser um teste pro Vitor Pereira, né? Ainda não venceu o clássico. Vai pegar agora mais 2 clássicos. Na verdade, já são 2 jogos seguidos com o Santos. Nós vamos jogar quarta na Copa do Brasil e sábado pelo Brasileiro. Depois, só o Boca. Assim, a vantagem não tem a viagem, né? Como a gente vai ter uma parada dura pela Libertadores depois também, a vantagem é que você não vai ter o desgaste de viagem, avião, hotel, enfim. O time da Baixada, querendo ou não, tá um pouquinho em ascensão, né? Eu acho que não foi um sorteio ruim, pensando na logística dos campeonatos que nós temos agora. Mas não deixa de ser um clássico e tomar cuidado, não tem o gol fora de casa e vamos ver o que ele vai armar aí para essas partidas. Eu preferia viajar e não pegar o Santos, mas aí cada um tem... Porque a gente não ganha nenhum clássico mesmo, então eu prefiro pegar o Fortaleza, o Ceará. Os jogos que eu vi do Santos, eu achei o Santos um time bem ajeitadinho. Ele não tem grandes craques, mas é um time ajeitadinho, então acho que vai dar trabalho pra gente, não vai ser uma classificação tão fácil assim. Mas é uma possibilidade aí dele parar com essa história de ele não ganhar clássico nenhum, né? Ele vai ter 3 jogos aí em praticamente 2 semanas contra o Santos. Ele precisa pelo menos de uma vitória e 2 empates aí, né? Pelo menos isso, desde que uma vitória seja na Copa do Brasil. Eu espero que ele consiga isso, mas... a única coisa positiva também é que o Santos está jogando a Sul-Americana também, né? Então talvez eles também tenham que se preocupar com a Sul-Americana um pouquinho. Eu acho que não foi bom pra nós, não foi bom pro Santos também. Como eu acho que ele poupou esses jogadores pra essa reta do meio de ano aí, eu espero que a gente vá com um time mais forte e equilibrado, e aí o time é mais forte que o Santos. E justamente, né, nessa reta que a Ana tá falando aí, a gente vai ter uma sequência complicada aí. Apesar disso, faremos 4 jogos seguidos na Neoquímica Arena, né? A gente vai enfrentar o Goiás, depois enfrenta o Santos 2 vezes, né? Um primeiro pela Copa do Brasil, depois pelo Brasileiro, e aí depois enfrenta o Boca pela Libertadores, né? E, enfim, no começo de julho ainda tem além desses 3 jogos contra o Santos e os 2 jogos contra o Boca, entre esses 2 jogos a gente vai jogar contra o Fluminense e contra os Urubus lá, cariocas. Então tem uma sequência aí complicada nesse final de junho, começo de julho, sempre jogando 2 vezes por semana, sem possibilidade de folga, treino e tudo mais, né? Mas como você vê essa sequência aí, Gibson? Acho que vai ser dura, hein? Sequência pesada, sem dúvida, né? Cara, o elenco... essa pergunta que você fez agora foi quando a gente discutiu no começo da temporada. A gente falou, o elenco é curto, não dá pra jogar 3 campeonatos a Vera. Eu, por mim, jogava Libertadores e Brasileiro, todo mundo já sabe, né? Mas vamos falar, porque é clássico contra o time da Vila. Foda-se, né? Cara, tem que escolher campeonato, então vamos escolher campeonato, né? Agora, a sequência vai ser aquela história, sem treinamento, jogadores desgastando, jogador machucando, vai ser essa história toda de novo. Vai entrar no loop de novo, né? E Ana, a gente fez 2 jogos essa semana, né? Contra o Cuiabá, que nós perdemos ali, e a vitória tranquila contra o Juventude na Neoquímica Arena. E a gente viu o VP começando cada partida com um esquema diferente, né? Ele falou que não ia apostar mais no 4-3-3, mas já começou o jogo do Cuiabá com um esquema diferente. Você acha que esse jogo contra o Juventude mostrou o caminho pro VP da Massa? Olha, com certeza, apesar de eu não concordo ainda com esse... Ainda mais agora com a saída do jogo, eu não concordo ainda mais com esse esquema do 4-3-3, mas eu acho que mostrou, pelo menos, que não dá pra fazer que nem na várzea. Quem tá aí tá pronto, vamos lá, você jogar aqui, que foi isso que ele fez contra o Cuiabá, né? Foi a várzea total. Eu não consigo dizer que esquema tático ele usou. Ele usou o 3-5-2 usando um zagueiro barra lateral como ala, porque ele não sabe ser ala o Fortaleza lá, o Bruno Melo. Eu acho que isso, pelo menos, ele entendeu que não dá pra fazer, que tem muito jogador ruim no Corinthians. O elenco é curto, mas o elenco se torna mais curto ainda se você cortar de quem não dá pra vestir a camisa do Corinthians.
Você dá pra contar ali com uns 25 no máximo, no máximo. Eu acredito que agora ele vai jogar no 4-3-3, mas eu ainda tenho dúvida se o Roger Guedes consegue fazer de centroavante. Eu gosto do Roger Guedes, eu acho que ele vai dar certo no Corinthians, mas ele tem muita dificuldade de jogar ali no meio, ele praticamente some. Você vê mais quando as questões que a gente vê mais, jogadas que a gente vê mais, é quando ele cai pela ponta e recebe no facão. Mas isso não é o do centroavante clássico, né? E Dudu, ele vai tentar o 4-4-2 ou não vai tentar, Dudu? Às vezes deveria tentar, né? Mas eu acho, a gente já falou isso até do Silvinho, né? O Corinthians precisa jogar com 4-4-2. A gente sabe que não deu pra treinar, tá? Mas o Corinthians tem jogador pra fazer o 4-4-2. Ninguém no Corinthians tá dando certo com esse 9. A gente até brincou aqui, pô, você trazer o Lewandowski aqui, não sei, a bola não chega no 9. Mas eu acho que tem que testar sim, respondendo a sua pergunta, e tem jogadores pra isso. O Michael Zuninos falando que a Copa do Brasil, a premiação é maior, cutucando aí o Gibson, pra priorizar a Copa do Brasil, tá jogando dinheiro pela janela, Gibson? Não, mas eu gosto de ter um título que valha alguma coisa. Né? A Copa do Brasil vale, pô. Vale muito. Muito dinheiro. O Cássio não ganhou esse título ainda, no Corinthians tá há 10 anos aí, acho que pro currículo dele ia ser legal, ter mais um título aí diferente. Essa é a preocupação do Cássio, meu amigo. E a Ana falou do elenco curto e dos jogadores que não estão com disposição, né, para representar a nossa camisa, mas a base tem aparecido, né, Gibson? A base, eu estava fazendo um levantamento, nos últimos 10 jogos foram 12 gols que a equipe marcou no total. 7 gols vieram da base, desses 12 gols, né? O Adson marcou 3 vezes, o Mantuan 2 vezes, o Du e o Raul. E também 7 assistências da base também. É isso que eu ia falar, porque tem as assistências também, né? Não é só os gols. Né? Não só os gols. O Du 2 vezes, o Piton 2 vezes, o Mantuan 2 vezes, o Raul também deixando assistência. Sim, a base, ainda bem que a base assumiu essa responsabilidade, tá dando conta dentro das possibilidades dessa tarefa, mas a gente tem que pensar o que aconteceu, né? Os veteranos que tinham chegado caíram de produção ali em algum momento, logo depois que o VP chegou, aquela história de forçar o físico dos caras, a gente viu claramente que isso não deu certo e que principalmente os veteranos sentiram muito. Então os veteranos perderam espaço, né? E a molecada no vácuo ali falou, opa, é a gente, né? Mas no mundo ideal seria bom ter a experiência e a juventude juntas, né? E Ana, você acha que a base também pode ser uma solução para esse 9? Felipe ou o Giovani. O Giovani tem a questão contratual, né? Enfim, outra questão pra resolver. Mas você acha que o 9 pode vir da base aí? Eu acho o Felipe pode ser, mas não agora. Acho o Felipe muito novo ainda. E uma responsabilidade muito grande. Nós estávamos falando antes. Nós temos 2 jogos contra o Boca, 2 jogos contra o Santos. Eu acho que testar ele no Campeonato Brasileiro, um campeonato de pontos corridos, sim. Acho muito válido. Tanto ele quanto o Giovani se acertar o contrato. Mas botar a responsabilidade dos gols, assim, pra ser o homem-gol do Corinthians nessa sequência de Copa do Brasil e Campeonato e Libertadores, eu acho ainda um pouco precipitado. E bom, essa semana também saiu a história continuando, né, o caso do Rafael Ramos. A perícia oficial foi divulgada e deu como inconclusiva, quer dizer, nem que disse nem que não disse. A gente não sabe o que aconteceu, a perícia basicamente falou isso. Mesmo assim, o delegado deu entrevistas, encarregado do caso deu entrevista dizendo que vai indiciar o Rafael Ramos por injúria racial. Como é que você vê essa situação aí, Dudu? Você que é o nosso advogado aqui. É nada, né? Advogado do diabo. É complicado, né? E quem sai perdendo é o Rafael Ramos, consequentemente o Corinthians. Ontem ele até fez uma boa partida, mas é a cabeça dele que tá a milhão, é a preocupação com isso, o que pode ou não acontecer. Eu acho que se não tem prova, não tem como indiciar, né? E assim, eu acho que se não pode indiciar, se não pode provar que ele falou, eu acho que tem que deixar o cara jogar e não encurtar a carreira dele no Corinthians nem nada. Não tem nenhuma prova de que ele falou. A gente tem quantas câmeras em campo, né? São milhares de câmeras. Ninguém nunca pegou ele falando, não tem nenhuma perícia. Microfone também, né? Microfone, tudo. Tava bem do lado da lateral, né? Onde tem vários microfones. Eu acho que se não tem nenhuma prova contra ele, não tem por que indiciar. E não tem por que ele não jogar no Corinthians. Tudo bem, eu sei que tem um aspecto psicológico e tal, mas se ele tem certeza de que ele não falou e nenhuma perícia falou, segue a vida, entendeu?
ele tem que seguir a vida dele e jogar no Corinthians o melhor que ele puder. O delegado, quando resolveu o processo com a perícia de ser inconclusiva, ele só falou, olha, bicho, vamos dar mais tempo pra ver o que se descobre aí. É só pra ter mais tempo pra fazer... Você tem um período ali, não lembro qual é o período, 30 dias, 40 dias pra fazer o inquérito inicial. Ele não quis descartar. Ele também não quis falar, olha, aconteceu, não aconteceu. Ele falou, vou abrir o processo, se virem, né? Isso aí só vai gerar um desgaste pros dois clubes, né? Mesmo pro Federação Internacional também gera desgaste, porque o nome do time fica no noticiário por causa disso, enfim, né? Mas, se continuar do jeito que as coisas estão, isso vai dar absolutamente em nada, porque, como a Ana falou, não tem prova, então fica diz que não disse e que já era, né? Mas só vai gerar desgaste, é ruim, enfim, era melhor que já tivesse uma definição agora, na perícia. Ó, ele falou, ele não falou. Já teria mais claras as coisas, né? Já dá uma liberada. Esse meio tempo vai ficar rolando esse clima aí, né? Ainda mais para as pessoas devagares aqui no Brasil, ou seja, vai rolar anos, pode esperar. E só vale a pena lembrar, eu sei que falta muito ainda, mas todo esse contorno, se a gente falou do Corinthians e Boca de 2013, para ter esse cuidado, Corinthians e Inter agora na volta do Brasileiro, né? Porque é um jogo que todo mundo vai querer ver, principalmente se os dois jogarem. Principalmente. E pode ser que crie uma situação desagradável na Neoquímica Arena, né? Do Edenilson, que tem uma história interessante com o clube, né? A passagem dele pelo Corinthians foi uma passagem boa. De repente ele até ser vaiado na Neoquímica Arena no próximo jogo contra o Inter, né? Os próximos jogos do Corinthians. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Atlético do Paraná, fora de casa. E joga domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, contra o Goiás. Jogando na quarta-feira, lá na Baixada, são 10 vezes que o Corinthians foi visitar o Atlético nessa situação, numa quarta-feira. São 5 vitórias corintianas, 2 empates e 3 derrotas. A última vitória de quarta-feira que o Corinthians teve lá foi justamente a estreia do Mancini, né? Que todo mundo aqui lembra. Com aquele 1-0, gol do Everaldo. Passe do Xavier. Passe do Xavier, é isso. 48, 49 do segundo tempo. A gente costuma se dar bem lá, Dudu? É verdadeiro isso ou não? Ultimamente sim, o Corinthians costuma se dar bem lá, né? A gente sofre, não é que a gente faz aquele futebol vistoso, bonito, vai lá. Não. O Corinthians normalmente sofre lá, mas ganha, né? Querendo ou não, vale lembrar, 2017, nós ganhamos lá com 1-0, o gol do Giovanni Augusto, o Walter pegou pênalti. Nessa própria partida que você falou, o Walter fechou o gol. E vale lembrar também que foram os 2 gols do William lá feitos, né? Na primeira passagem dele. Lá atrás. Então, vamos ver, quem sabe, né? E o treinador lá, né, Ana, é o conhecido da gente também, o Filipão. Era o Carilão, agora é o Filipão. E ele parece que deu um rumo melhor pros paranaenses, né? Tipo o que o Mano Menezes falou ontem pro Dorival Júnior, né? Dá pra melhorar. O meu time tava todo esculhambado e eu melhorei, entendeu? Serve pro Dorival, serve pro Mano, serve pro Felipão. Agora eu tô acompanhando aqui, eles estão jogando com o time misto. É o jogo de hoje contra o Fortaleza, eles não estão jogando com ataque titular, não. Então a gente precisa abrir o olho aí, montar, dar tempo pro VP olhar esse jogo, ver como eles jogam. E não quero a 4ª entrevista falando, fui surpreendido novamente no primeiro tempo. Vamos ver direitinho e dá pra jogar de igual pra igual lá. Não tô falando que vai ganhar, nem que vai... Mas dá pra jogar de igual pra igual e fazer um bom jogo como foi ontem. O Vitão deve conhecer o Filipão, né? Treinou a seleção portuguesa, conhecer assim o trabalho, não sei se pessoalmente, deve conhecer o trabalho do treinador brasileiro que fez sucesso em Portugal. Mas como é que você vê essa partida, Gibson? Cara, vai ser pedreira. Por enquanto, né? O jogo tá rolando deles agora, então eles estão empatando. Se eles ganharem, eles vão para 19 pontos e, portanto, vira jogo para disputar a posição com a gente direto, né? Pra gente vai ser jogo de 6 pontos de qualquer maneira, mas pra eles pode ser também. Os caras vêm de uma sequência muito boa. Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Hoje tá empatando, mas com o time misto, como diz a Ana aí. Mas vai saber, podem chegar a vencer o jogo de hoje. São 4 vitórias e 1 empate. Eles estão no momento, na teoria, melhor que o nosso no campeonato, né? Então vai ser um desafio muito maior do que os 2 que a gente teve essa semana. Muito maior. Bem mais complicado. E na casa deles. Vou fazer uma pergunta aí para os nossos
ouvintes aí. Quem acredita na lei do ex e coloca o Bambu de titular no jogo? Puta, eles têm o Pedro Henrique lá também, né? Zaga por zaga, tá... Olha... Eu acho que eu até prefiro o Pedro Henrique. Eu prefiro o Pedro Henrique. Eu não gosto do Pedro Henrique, mas eu prefiro o Pedro Henrique. Mas depois da quarta-feira, teremos no domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, o Goiás. Essa é uma partida mais tranquila, Ana, você acha? Eu espero que sim, eu espero que seja uma partida como ontem. Uma partida para você dominar, criar bastante chances e converter essas chances em gol. O Goiás tem aprontado algumas aí, ganhou do Botafogo, hoje empatou com o Ceará, que é um time que vem bem no Campeonato Brasileiro, mas eu acredito mais no Corinthians, e o Corinthians tem que fazer os 3 pontos em casa. O Goiás e o Ceará estão colados na tabela, estão juntinhos, né? Vizinhos na tabela, estão com o mesmo desempenho. Mas eu acho que é um jogo pra ganhar. Esse jogo tem pelo amor de Deus, os 3 pontinhos dessa semana tem que vir daí com certeza. Pra depois, de quarta-feira, a gente vai descobrir se consegue extrair alguma coisa dali, um pontinho, uma vitóriazinha. Mas no fim de semana tem que ganhar. O Corinthians precisa ganhar os jogos em casa, né? Nós éramos líder exatamente por ter o maior número de vitórias e tá fazendo papel em casa, e o que a gente não fez quase no campeonato passado, ganhar alguns jogos fora de casa. Então em casa nós temos que fazer o básico, ganhar. Contra o Goiás, você olha o campeonato, você tem que fazer os 3 pontos contra o Goiás em casa. E vale lembrar também que, assim, se nós vamos ter clássico na semana seguinte, eles também. Então vai ser um jogo marcado aí muito pelas estratégias que eles vão montar, mas enfim, eles também, se eles vierem muito, eles não vão querer perder o clássico lá pro rival, entendeu? É fase da Copa pensando do Brasil. Pensando na Copa do na Brasil. Copa do Brasil, vale quase 4 milhões para quem passar de fase, né? Então, assim, vai ser um pouco interessante. Por isso que a gente precisa ver o que o VP vai montar para quarta-feira. Mas a tendência, até pelo que você falou no começo do programa, é que eu acho que o Corinthians vai ter sim mais dificuldade contra o Atlético Paranaense, porque ele deve poupar alguns, mas depois, como a gente vai fazer uma sequência em casa, a tendência é que o time ele repita mais vezes as escalações, use os principais, então a gente tem tudo para ganhar do Goiás. O Vitor Pereira nos coletivos ele tem reclamado um pouco dessas viagens, eu acho que ele não sabia o tamanho do país que ele estava entrando, né? Mais um capítulo pro livro dele lá, né, Ana? Exato, E as diferenças de temperatura, ele reclamou do calor de Cuiabá, enfim, vai jogar no sul, vai tá friozinho, enfim. Esses 4 jogos em casa realmente podem ser bons pra isso, né? Pra ele acabar mais tranquilo. Que também São Paulo flutua, né? Você vai jogar na quarta, tá frio, vai jogar no domingo, tá calor, tipo... É que flutua um pouco menos do que Cuiabá e Curitiba, né? Ele tem que saber o que ele tá enfrentando, né? Quando ele assinou o contrato, filho. Não, ele tá aprendendo muito, eu tenho a menor dúvida, ele tá aprendendo bastante. O Corinthians em casa nesse ano, né, jogou 15 vezes em casa em 2022, 9 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, quer dizer, o aproveitamento em casa do Corinthians é muito bom. E em 2022 tem que continuar assim, especialmente contra o Goiás, que, como o Dudu pontuou, talvez já esteja até olhando para a partida da Copa do Brasil, né? Ana, você quer falar das meninas? Vamos falar das meninas, então. As meninas jogaram ontem, né? Uma vitória suada no finalzinho, aos 45, vitória do Corinthians mesmo, né? Aquela que vem na raça, num time que não tá igual ao que era antes. Tinha muita gente, muito torcedor cornetando na transmissão que o Corinthians não é igual. E não é mesmo. O Corinthians teve muitas baixas, muita renovação, só veio meninas novas. Então tá sofrendo com isso. Tá sofrendo com lesões, várias lesões. Então o time não é o mesmo, mas é um time que se mantém na parte de cima da tabela, tá em terceiro colocado. E o próximo jogo é aquele jogo de 6 pontos, porque é justamente contra o segundo colocado, que é contra o Internacional, em casa, né? A gente tem feito vários jogos grandes fora. Dessa vez é um jogo em casa, um jogo que vai ser dia 18. Com a quantidade de jogos, a primeira colocação tá difícil, provavelmente vai ficar com o time de verde aí. Mas a segunda colocação nos assegura vantagem de jogar em casa o segundo jogo em todos, menos contra o time de verde. E lembrar que o campeonato lá não é pontos corridos, né? Não tem um campeão direto, então a gente consegue, né, se classificar. Sim. Até se não for segundo, terceiro, tem outras posições. Mas acho que vale destacar aqui que a gente terminando a primeira fase, que nem a Ana falou, em segundo,
por essa reconstrução, é ótimo. Eu acho que vai ser uma ótima posição e vamos entrar forte. O Corinthians terminando aí em segundo, terceiro, entra forte no mata-mata ali, porque é o atual campeão e aí pesa, né? Como a gente fala, a camisa pesa e os times vão ter mais cuidado também. Agora, o jogo do campeonato, todo mundo sabe que não precisa ser o primeiro, então também joga mais solto, joga mais tranquilo. Na hora que apertar, eles vão ter mais calma também e vão ver que as brabas são brabas mesmo. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 295. Mas não sem antes, o Gibson tradicionalmente nos lembra as nossas redes sociais, certo, meu amigo? Então vamos embora, estamos ao vivo hoje aqui exclusivamente no Facebook e no YouTube. Temos também o Twitter, Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles em Mandari Continua com TH. Só no Twitter quer Mandari Timão. É isso aí, meus amigos. Na semana que vem estaremos ao vivo na quarta-feira, logo depois da partida, né? Contra o Atlético Paranaense. E no domingo, logo depois também da partida contra o Goiás, fazendo a nossa live e também a gravação do nosso podcast, certo? Conto com a participação de vocês nessas duas oportunidades. Muito obrigado pela ajuda hoje e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!